último vídeo, a gente falou sobre um pouco dos nossos padrões que pesam muito, por exemplo, se diminuir, se silenciar, não se colocar. E por que que eles estão aí? Que eles não são de fato uma fraqueza ou que a gente nasce com eles dessa forma. A gente foi entendendo que a gente aprende a ser dessa forma. Mas eu acredito que ficou também uma perguntinha aí de tá, como que eu mudo um aspecto que praticamente já apareceu, que nasceu comigo, que eu já faço há tanto tempo? Mas espera aí que hoje eu vou te falar como você pode trabalhar isso. E para isso eu vou usar como exemplo uma série muito maravilhosa que eu assisti recentemente, que se chama Maid. Não sei se vocês já assistiram, ou A Empregada. O nome da personagem principal é Alex e ela sofre um abandono parental muito importante quando ela era criança. Então ela foi entendendo que as necessidades dela, que as vontades dela não eram importantes, mas que as necessidades dos outros, principalmente da mãe, era muito importante, porque se a mãe estava com uma necessidade não satisfeita, a vida dela se tornava um grande inferno. Para ela, para ela, enquanto criança, ela foi entendendo que cuidar da mãe era melhor para ela, porque a vida dela ficava boa quando a mãe estava bem. E mais, se ela precisasse de ajuda ou de alguma coisa, ela não poderia contar para a mãe. Então, ela foi desenvolvendo esse repertório e crescendo, sempre fazendo tudo pelos outros, lutando pela vida dos outros e abandonando a vida dela mesma. Até que ela se relaciona com uma pessoa extremamente problemática e alcoólatra, que é o Chan, e ela vai lutando o tempo inteiro para transformar a vida dele numa coisa boa e ela vai abandonando a dela, até que ela sofre uma violência doméstica. É nesse momento que a Alex se dá conta de que ela se abandonou a vida inteira e que ter feito tudo para os outros a vida inteira não foi positivo, porque agora ela está numa situação horrível, com uma vida totalmente dependente de um cara agressivo e ela não conseguiu cuidar de si. Esse é o momento em que a gente entende que o repertório que a gente desenvolveu a vida inteira e que funcionou a vida inteira, na vida adulta já não está mais fazendo sentido. E aí a vida adulta coloca a gente para se posicionar, para fazer diferente. É nesse momento que a Alex decide sair de casa. É nesse momento que a Alex decide começar a colocar limites, dizer não, não voltar para o chão e começar uma batalha judicial pela guarda da filha. É claro que tudo isso teve um grande custo. Ela sofreu muito no processo, algumas vezes ela teve umas recaídas, mas foi exatamente começar a se colocar, começar a dizer não e começar a olhar muito mais para ela, que fez com que no final ela de fato ganhasse a guarda da filha, se libertasse das expectativas e das demandas tanto do Chan quanto da mãe, e ela pudesse mudar para Montana e finalmente ter uma vida que fizesse sentido e que fosse boa para ela. Olha como é importante a gente entender a nossa vida, a nossa história, para a gente entender o porquê que a gente se comporta daquela forma e pensar, bom, tá bom, eu me comporto dessa forma, então eu vou ter que fazer uma coisa que é contra aquilo que eu aprendi. Isso vai me trazer sofrimento, isso vai me trazer ansiedade, mas eu vou fazer mesmo assim. E quando você passa por esse período da ansiedade, do medo de fazer uma coisa que é diferente do que você aprendeu, é aí que você consegue acessar os benefícios de fazer diferente. E aí isso vai deixando de ser um medo, isso vai se tornando uma realidade, e uma realidade muito melhor do que tudo que você fez a sua vida inteira. E por que que para Alex funcionou? Porque ela não ficou só no entendimento, ela passou pela dificuldade, ela se expôs, ela foi mesmo com medo, ela foi mesmo sofrendo e ela fez diferente. Foi isso que possibilitou ela ter uma vida, um resultado de vida diferente do que ela tinha. E aí, para a gente mudar os nossos comportamentos, para a gente mudar a nossa vida, a gente não precisa só entender. Entender é um primeiro passo, entender é muito importante, mas só a compreensão não altera comportamento. Muitas pessoas sabem que fumar dá câncer, mas elas continuam fumando, porque o que altera comportamento é o contexto. Mudança de comportamento é treino, é prática, é você colocar coisas no seu dia a dia que vão te ajudar e vão te estimular a ter essa melhora de autoestima. É igual você querer andar de bicicleta só vendo um vídeo, só lendo um livro, só sabendo sobre bicicleta. Você entender sobre bicicleta, você ler sobre andar de bicicleta, não significa que vai ser a mesma coisa que subir na bicicleta e tentar, e cair, e levantar, e tentar de novo.
Para tudo isso, a gente vai utilizar 3 etapas. A primeira é o observar sem julgamento. É você entender o que está acontecendo, como você se sente, quais são os seus repertórios, sem que você fique se julgando, se autoflagelando por causa disso. Ai, meu Deus. Não, é só a gente observar, é só a gente compreender, a gente entender o nosso padrão comportamental. Depois, a gente vai entender a função desse comportamento, tá? Eu já observei, eu já entendi que esse comportamento tá aí, agora eu tenho que entender o porquê que ele tá aqui. O que que eu aprendi? Por que que ele tem funcionado? Por que que ele permanece? O que ele tem me evitado? O que eu tenho evitado passar ou o que eu tenho ganhado com esse comportamento estando aqui? E aí, eu entendendo que ele tá aqui, eu entendendo por que ele tá aqui e o que ele me oferece, eu consigo pensar em uma alternativa prática para essa dificuldade. Então, tá bom, eu tô entendendo que esse comportamento evita o julgamento. Então, o que que eu vou ter que fazer para alterar esse comportamento? Eu vou ter que passar pelo julgamento, porque é isso que eu tô evitando. Então, a gente consegue pensar em alternativas práticas, em doses homeopáticas diárias de enfrentamento para você ir mudando esse padrão comportamental. E esse processo de 3 etapas é exatamente o que estrutura o desafio. Nessas 9 semanas, no início, você vai primeiro se entender, entender os seus comportamentos, entender os seus repertórios e se observar. Depois, você vai entender o porquê que eles estão aí, por que eles funcionam, por que eles permanecem. E depois a gente vai começar a colocar em prática alternativas reais para você ir trabalhando a sua autoestima e ir mudando esse repertório comportamental que você adquiriu ao longo da sua vida. Não é um curso para você se sentir inspirada durante alguns dias, é um curso que vai te trazer algumas alternativas e práticas reais para você ir colocando no seu dia a dia. É trabalho, gente, é para trabalhar. Esse curso não é para você só ter conhecimento, é para você botar a mão na massa, trabalho, prática. E no próximo vídeo eu vou te trazer o desafio por completo, o que você tem que esperar, o que ele vai trazer, como ele funciona e tudo mais. E aí me conta aqui nos comentários, você tá animada? Você tá com medo? Qual parte você acha que vai ser mais difícil? A de observar, a de entender a função ou a de praticar? Me conta aqui que isso também me ajuda a estruturar melhor o conteúdo. E não esqueça de entrar no grupo do WhatsApp para acompanhar todos os conteúdos por lá, porque é lá que eu posto primeiro e a gente trabalhar juntas essa autoestima aí, mulher. Vem comigo!